Filhos e filhas do caminho, seres em travessia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a levar essas reflexões para mais pessoas. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Andréia, sou canalizadora do Caminho de Narayá aqui na Terra, e este canal nasceu com um propósito muito simples: criar um espaço para reflexões profundas sobre consciência, espiritualidade, autoconhecimento e a travessia da alma durante a sua jornada evolutiva. Aqui nós não falamos sobre medo, falamos sobre consciência e falamos sobre responsabilidade espiritual. Falamos sobre aquilo que continua além da matéria. Eu venho trazendo uma série de vídeos falando sobre o fim do ciclo biológico. No primeiro vídeo, falamos da consciência da impermanência, fragilidade da vida e o que estamos fazendo com o tempo que temos. No segundo vídeo, falamos sobre continuidade da consciência, estados vibracionais, colônias e ambientes compatíveis, frequência e afinidade. E hoje, no terceiro e último vídeo dessa série, vou conversar com vocês sobre uma pergunta que muitas pessoas fazem: por que algumas consciências parecem ficar presas depois que o ciclo biológico se encerra? Será que existe punição? Será que existe condenação? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos à vinheta de abertura. Primeiro, é importante compreender uma coisa: ninguém fica preso porque foi condenado. Ninguém fica preso porque foi abandonado. Na maioria das vezes, a própria consciência cria os vínculos que dificultam a sua continuidade. Pense em alguém extremamente apegado à matéria, alguém que construiu toda a sua identidade apenas nas posses, nos títulos, nos papéis que desempenhava. Quando o ciclo se encerra, essa consciência pode ter dificuldade em compreender a nova realidade, não porque esteja sendo punida, mas porque ainda está identificada com aquilo que deixou para trás. O mesmo acontece com a culpa, com o medo, com a revolta, com sentimentos que permanecem vivos dentro da própria consciência. E a consciência continua sendo quem ela é e leva consigo seus aprendizados, mas também os seus conflitos. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Por isso, olhar para si ainda em vida é tão importante. Porque toda libertação começa antes, começa agora, começa enquanto ainda estamos aqui. Enquanto ainda podemos compreender nossas dores, curar nossas feridas, perdoar, pedir perdão, fazer as pazes com nossa história. E talvez a parte mais bonita de tudo isso seja compreender que ninguém precisa fazer essa travessia sozinho. Muitas pessoas carregam medos que nunca olharam de frente, feridas que nunca tiveram coragem de tocar, culpas que se transformaram em peso, apegos que se transformaram em prisão. Mas existem caminhos, existem ferramentas, existem processos de consciência, existem oportunidade de reorganizar aquilo que está em desequilíbrio dentro de nós. A vida
não nos foi dada apenas para trabalhar, produzir e sobreviver. Ela também nos foi dada para compreender quem somos, para amadurecer a consciência, para aprender a amar, para aprender a soltar, para aprender a seguir. E é exatamente essa proposta do caminho de Narayá. Essa é a proposta do caminho de Narayá. Criar espaços de escuta, de acolhimento, de reflexão profunda, para que cada pessoa possa olhar para si mesma com mais verdade. Porque quanto mais a consciência construirmos aqui, mais leve se torna nossa travessia. Quanto mais nos conhecermos, menos nos aprisionamos. E quanto mais aprendemos a viver com presença, menos carregamos aquilo que já deveria ter sido transformado. Talvez a grande preparação para o que vem depois seja a forma como escolhemos viver agora. Porque toda libertação começa antes, começa agora, começa enquanto estamos aqui. Enquanto ainda podemos compreender nossas dores, curar nossos ressentimentos, fazer as pazes com a nossa história. Muitas vezes, o que chamamos de prisão espiritual é apenas uma consciência tentando compreender aquilo que ainda não conseguiu aceitar. E quando surge compreensão, quando surge lucidez, o movimento volta a acontecer. Porque a natureza da consciência não é permanecer parada, é aprender, é se expandir, é evoluir. Por isso, a grande pergunta não deveria ser: o que acontece depois? Talvez a pergunta mais importante seja: o que eu estou construindo dentro de mim agora? Porque será exatamente isso que continuará comigo. E você? Há algo que ainda prende a sua consciência hoje? Algum medo? Alguma culpa? Algum apego? Deixe sua reflexão aqui nos comentários no caminho de Narayá. Acreditamos que toda travessia começa pela consciência. Lembre-se disso. Minha alma, abraça a sua. Namastê.